Fala, Fiel, tudo bem com vocês? Vamos falar de Ancelotti no Brasil, Ancelotti no Corinthians também. Corinthians tentando de tudo para ser a abertura da Copa do Mundo feminina. A gente também vai colocar mais um jogador contratado pela base e o Corinthians emite comunicado falando sobre a categoria de base. Se liga aí. Então vamos começar aí, gente, sem enrolação. Vamos falar de Ancelotti no Brasil, hein? Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, sim, tá? Aí você vai falar, pô, mas aqui é um canal do Corinthians. Sim, eu tô colocando o Ancelotti porque é o seguinte, mano. Onde vai ser o primeiro jogo do Ancelotti pela seleção brasileira? Na arena do Corinthians, Neoquímica Arena. Onde vai ser os treinamentos da seleção brasileira? CT Joaquim Grava. Então, o Ancelotti sendo anunciado pela CBF, foi anunciado hoje. Ancelotti que sai do Real Madrid, super vitorioso, dono de Champions por tudo quanto é clube aí que você imaginar. E agora, vestindo a amarelinha, vindo para a seleção brasileira, tomara que dê certo, tomara que seja um técnico da seleção brasileira e não um técnico da CBF, né? Não a seleção da CBF, a gente quer ver a seleção brasileira de verdade. E o Ancelotti estreia aqui no Brasil contra o Paraguai na Neoquímica Arena e os treinamentos da seleção brasileira no comando de Ancelotti, CT Joaquim Grava do Coringão. Informação aqui do Central do Timão, os caras colocando São Paulo busca colocar Neoquímica Arena na abertura da Copa do Mundo Feminina 2027. A Copa do Mundo será jogada também aqui em São Paulo e o estádio de São Paulo é o do Corinthians, né? Tá lá como a Arena Itaquera pela FIFA. Então tá aqui, ó, Neoquímica Arena já foi confirmada como uma das sedes para a Copa Feminina de 2027, entrando para mais uma marca na história, tá? A decisão será tomada pela FIFA, entidade máxima do futebol que organiza a competição. A candidatura formalizada pela Confederação Brasileira de Futebol indica que o Maracanã seria o palco do primeiro jogo da Copa do Mundo, mas isso não está definido. Eles querem a abertura e o encerramento, né, da Copa Feminina no Maracanã. Acho um absurdo, tá, gente? Parece que só existe o Maracanã no Brasil. Tem outros estádios para também serem jogados. Os caras querem tudo no Maracanã. Parece que só tem o Maracanã. Cara, dá para fazer a abertura aqui em São Paulo, igual foi na Copa de 2014, e faz um fechamento lá, um encerramento lá no estádio do Maracanã. Não vejo o menor problema quanto a isso, até porque a Arena do Corinthians é uma arena que foi palco da Copa do Mundo masculina e pode ser da feminina. Então, assim, pode ser a abertura, né? Digamos assim, pode ser a abertura da Copa Feminina. Tem tudo para ser. Eu espero que a FIFA olhe para isso. Agora, se depender só da CBF, meu filho, esquece. É tudo no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. No meu timão aqui, ó, Corinthians registra mais um atacante com histórico na várzea. Chega a 87 contratações da base desde 2024. Ó. O Corinthians registrou mais um jovem jogador para a base do clube. Fernando Jorge Santos. 17 anos, tornou-se o 31º contratação da categoria em 2025. Agora a gestão de Augusto soma 87 aquisições. No bid da CBF, o contrato de Fernando foi registrado próximo às 5 horas. O documento é válido como vínculo não profissional, ou seja, contrato de formação. Vale destacar que o registro ainda não foi oficializado pela Federação Paulista de Futebol. O atacante é natural de Mato Grosso e atua como atacante. Tomara que dê certo, gente, porque a gente tá contratando, e eu não vejo um moleque da base do Corinthians no time profissional, no time principal. A gente não consegue enxergar ninguém. Então, assim, tá na hora de alguém poder falar sobre essa questão da base do Corinthians, porque é só notinha. Inclusive, vamos ver a nota oficial do Corinthians, tá? Nota oficial do Corinthians, denúncias na categoria de base. O Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público prestar esclarecimentos sobre as denúncias recebidas pela diretoria executiva relacionadas às categorias de base do clube. Após reuniões e conversas detalhadas com os envolvidos e uma análise criteriosa das informações que circularam nos últimos dias sobre supostas práticas irregulares na gestão, ficou comprovado que não há fundamento nas denúncias divulgadas. A atual gestão do Corinthians manteve uma postura responsável e prudente, evitando julgamentos precipitados e aguardando a coleta de todas as evidências disponíveis antes de qualquer manifestação pública. Reafirmamos o compromisso de tratar cada situação com transparência, respeito
aos envolvidos e rigor na apuração dos fatos. O clube reitera que a formação de atletas é tratada com máxima seriedade e profissionalismo, com certeza, sempre em alinhamento com os valores institucionais e princípios de integridade e responsabilidade. O Corinthians segue firme em seu compromisso de zelar pela transparência e pela credibilidade de suas categorias de base, pilares fundamentais para o futuro do esporte. Tá bom. Vamos ver se a gente vai acreditar nisso aí, né? Porque é o seguinte, mano. Corinthians, 87 contratações para base, Corinthians, 87. Eu não vi ninguém explicando sobre isso. Sr. Claudinei, Chicão, Batata, ninguém. Qual a metodologia para contratar 87 jogadores para base do clube, sendo que a gente já tinha uma base pronta? Não é tudo isso. E os 87 é o quê? Porque, vamos falar a verdade, gente. A não ser que o cara seja um cracaço de bola, jamais deveria vestir a camisa do Corinthians. No Corinthians deveria ter só os melhores só. Mas não, a gente vê filho de um, filho de outro, negocinho daqui, dali. Então é chato, mano. É chato falar dessas categorias de base do Corinthians porque eles não estão conseguindo revelar ninguém, mano. E só empilhando jogador. Vamos ver até onde isso vai parar. Então vocês viram aí as informações, viram a questão do Corinthians. Pode ser sede, né, da abertura da Copa do Mundo feminino. Isso é bacana demais para a Arena do Corinthians. Já foi a abertura da Copa do Mundo masculino em 2014, pode ser de 27 com a Copa do Mundo feminina. Eu acho que é bem legal se o Corinthians conseguir isso. Além disso, a gente vê as questões das categorias de base. Cara, eu fico muito puto falando da categoria de base do Corinthians. Não tenho condições de falar. Porque é o seguinte, mano, 87 jogadores, cara. É muito jogador. Hoje o Corinthians anunciou mais um jogador, né? Anunciou não, né? Apareceu no vídeo. Mais um atleta na categoria de base do Corinthians. Pra quê, gente? Se você olhar o time hoje do Corinthians, pegar os relacionados do Corinthians, eu acho que você não encontra um jogador da base. O Léo Maná. Pô, mas o Léo Maná jogou na base há 3 anos atrás. Eu estou falando dessa nova gestão. Cadê os jogadores da base? Porque o Augusto, quando ele precisa, né, de alguma força, ele vai na imprensa. Quando ele não tem o que falar, quando ele não tem como justificar algumas coisas, ele some, né? Igual sumiu agora de novo. Então, assim, cadê, mano? Me expliquem a metodologia de como administrar essa base corintiana. Porque não tem como a gente entender. Não dá pra entender. 87 jogadores, mais os jogadores que estão lá. Cara, e ainda os caras querem fazer um sub-23. Pasmem, hein? Sub-23. Puta que eu pariu, mano. Já não basta a gente fazer os papelões que a gente faz todo santo dia com denúncia pra tudo quanto é lado. Agora o Sub-23. Puta merda, mano. Só lembrando o torcedor, né, que o Sub-23 é aquele mesmo Sub-23 que a gente detonava o André Sanches, o Duílio. Se o Augusto fizer, é mais um que vai ser detonado, né? Porque é inadmissível, mano. Cara, são competições que nem a CBF tem competições pros times jogarem. Se tivesse, mano, tudo bem, mano, mas não tem, mano. Vai investir nisso pra quê? Vai gastar dinheiro com isso pra quê? Isso que eu nem quis colocar a matéria que o meu timão colocou hoje, que vazou os contratos dos atletas lá da base, o valor mensal que eles ganham. Cara, tem jogador da base ganhando 35 pila por mês, mano, 35 mil por mês. Moleque ganhando 15, 20, 25 e tal. Gente, é um absurdo. Eu até entendo, mano, a categoria de base gastar seus 400, 500 mil, igual estavam falando lá na matéria e tal. Porque é uma categoria de base, mano. Tipo assim, se você tem bons jogadores, provavelmente pra você ficar com aqueles bons jogadores, você vai ter que dar um salário legal. Mas 35 mil, cara. 35 mil, sem revelar ninguém. 400 mil, 400 ou 500 mil por mês de salários da categoria de base. Sério? 6 milhões por ano. 6 milhões por ano. É muita grana, mano. 6 milhões por ano. E aí você não consegue revelar ninguém. E aí demora 3, 4, 5 anos pra poder revelar um jogador. Vai demorar quanto tempo pra gente recuperar essa grana? É difícil, mano. Eu já tô bem cansado de falar sobre essas questões aí, porque a gente não consegue resolver, tá? Não consegue. O presidente tá lá viajando, vai pra um lado, vai pro outro, só fala de política, o cara não aparece no CT, não manda em ninguém, não consegue dar bronca nos jogadores.
e o torcedor fica aí puto da vida querendo resolver os problemas do Timão. Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos corintianos. Coloquem aí nos comentários o que você acha dessa questão da categoria de base aí do Corinthians. Você acha que tá certo quando eles contratar quase 90 jogadores num ano e meio? Se vacilar vai dar até mais, tá? Coloque nos comentários aí. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!